Quem vos fala é Aldir Amaro do Experimentos Garage. Primeira coisa, eu vou conectar o eixo Z no eixo X, porque o eixo X vai fazer um movimento para a direita. Então ele tem que fazer esse movimento empurrando para cá. Lógico que você pode inverter tanto no código, como você pode inverter também o fio. Você tem que tomar dois cuidados. Aqui, ó, nessa lateral, ele não pode deixar ficar enroscando em nada essa parte que vai deslizar do motor, inclusive os cabos. Então não pode. Então, ó, tem que ter um espaço. Aqui, ó, tem que ter um espaço para você deixar os eixos correrem livre. Por isso que eu estou usando esses espaçadores aqui na base, que é um caninho desses de antena de TV, pode ser um caninho desse, cortadinho. Qualquer espaçador que você montar pode utilizar. Ou então, você utilizar um parafuso com porcas e contraporca para fazer regulagem. Eu até prefiro usar parafuso com contraporca. O eixo Z, então ele vai correr aqui em cima, deslizar de um lado para o outro, e ele não pode enroscar aqui, ó. Não pode, então você tem que manter a distância. Eu vou aproveitar, tem dois furinhos aqui, ó, nesse modelo meu aqui do drive de CD, tem dois furos, tem um no meio. Você tem que olhar o seu, o que tem de possibilidade para você usar para poder montar um suporte para fixar o eixo aqui. Eu provavelmente, como estou com dificuldade de espaço aqui dentro, inicialmente eu vou colar ele para depois parafusar ele com uma madeira, com alguma outra coisa assim para fazer um suporte mais fixo. Eu prendi com super cola. Tá aqui. Prendi. Porque depois eu vou reforçar isso aqui. Mas já dá para saber se ele já está enroscando ou não. Então ele vai fazer esse movimento do X para um lado e para o outro. E o movimento do Z, aqui ele vai girando. Tá aqui, ok. Lembrando que não vai dar para centralizar perfeitamente ele no centro da nossa madeira. Por quê? A distância é diferente de um lado para o outro com relação ao quanto que pode andar aqui o percurso do carro. Se você quiser deixar esteticamente mais bonito, você pode centralizar o suporte no meio. Porém, você vai ter que ter em mente que não vai ficar o centro certinho da mesa, ele vai ficar deslocado um pouquinho para o lateral. A mesma coisa com relação ao eixo. Eu coloquei ele mais ou menos no centro para ficar estético, mas eu sei que na hora de fazer o desenho, na mesa de sacrifício, o desenho vai ficar um pouco deslocado, não vai ficar o centro certinho da mesa, por conta desse movimento. E agora aqui, ó, não está enroscando, está direitinho. Você tem que arrumar uma forma de prender ele e também do fio passar e não ficar enroscando. Para você prender a lateral, você vai precisar seguir algumas dicas. A primeira delas é o seguinte: você utilizar um esquadro, pode ser esses escolar, pode ser um esquadro profissional. Eu preferi esse transparente porque ele é menorzinho para trabalhar. Você vai alinhar a lateral dele
para fazer o risco e posicionar essa peça aqui, que é o fundo. E ele tem que ficar no esquadro direitinho, porque se ele ficar torto, depois vai ficar dificultando você para fazer os ajustes na máquina. Quanto mais perfeito você chegar esses detalhes, não é olho santo não, mas em caso de CNC, impressora 3D, quanto maior a precisão, menos problema você tem. Então, se você manter ele alinhado de direitinho, a furação usando o esquadro para manter o alinhamento, depois você vai conseguir ter uma mesa bem uniforme. Isso é ótimo para quando você vai usar, então, para montar uma máquina para fazer PCB, por exemplo. Outro ajuste é essa placa lateral, que vai segurar o eixo X. Embaixo vai ficar o eixo Y. Então vai ficar assim. Nós vamos parafusar, vou prender aqui, fazer os furos, tá? E segurar aqui assim. O eixo Y também tem que ficar uma distância para não ficar raspando no fundo, e ele não vai poder ficar no centro da madeira. Esteticamente ia ficar até mais bonito. Porém, se você já levar em consideração que a outra parte está vindo aqui e tem ainda mais o eixo que está aqui, você vai perceber que a ferramenta sua vai chegando para a ponta. Então, talvez você não consiga manter ele no centro direitinho. Então, você vai ter que fazer um ajuste aí para chegar até uma posição que fique confortável para sua máquina desenhar. Embora ela faça desenho de 4 centímetros por 4 ou 3,8 por 3,8, tem uma margem boa de segurança pelo tamanho da nossa mesa de sacrifício. Mas você tem que ficar atento a isso, que quanto mais a ferramenta chegar para cá, esse eixo Y também tem que estar aqui. Isso é muito complicado quando você faz uma máquina maior e aí você tem uma área de trabalho maior e você tem que aproveitar todos os espaços para ganhar área de corte. No nosso caso, nossa área de corte é bem pequena, então não tem tanto problema assim. Mas tem que ficar atento a isso, a essas posições aqui. No eixo Y vai a nossa mesa de sacrifício, então eu tenho que apoiar ela de forma que ela fique bem retinha, fique no nível, ela não pode ficar torta, porque senão na hora que você mandar fazer o desenho vai atrapalhar, principalmente se for com a ferramenta de corte. Se for uma caneta, a caneta pode enroscar, então tem que estar nivelada direitinho. O ideal é você primeiro fazer a furação todinha na madeira, deixar os furos certinhos já para o encaixe, e você encaixar e prender ela por cima. E você pode usar uma dessas ferramentas que faz uma cava e usar um parafuso de cabeça reta, chata, quer dizer. Ou então você afundar ele um pouquinho na madeira para poder manter essa posição. Ou ainda você pode prender ela por baixo. Só que se você prender ela por baixo, pelo tamanho nosso, a gente não tem acesso para prender o eixo Y na madeira. Então, vou ter que fazer o quê? Já deixar os parafusos aqui no lugar e fixar por baixo dessa peça aqui, que é o fundo da máquina. Na mesa de sacrifício, eu tenho esses parafusinhos aqui. Eu não sei o nome técnico dele, porque ele é muito utilizado em guarda-roupa. Eu acabei ganhando um monte desses parafusos e vou aproveitar ele para usar na minha mesa. A ideia é colocar ele aqui assim na minha mesa, por baixo, deixar ele nos cantos, bem aqui nos cantos, e usar um parafusinho com uma travinha de madeira para poder prender o material que eu vou desenhar. A gente pode segurar aqui, se for um papel com fita adesiva. Na outra máquina minha, eu usava esse pedaço de metal, e aí eu usava um ímã para poder segurar o material que eu ia desenhar. Nessa aqui eu vou fazer
esse efeito diferente, como se fosse uma castanha, isso aqui, utilizando no lugar de uma castanha, e para poder utilizar para prender o material então. Então vou ter que já deixar também, fazer os furos antes de montar, deixar ele já furado, prontinho, para poder depois não dar problema na hora da montagem. Para o eixo Y, eu achei uma posição aqui legal para colocar a mesa de sacrifício que dá acesso aos parafusos. Eu empurrando ela para cima agora, ela andando positivamente, dá para eu ter acesso aos parafusos dos dois lados. Então essa aqui é uma posição legal para prender a mesa de sacrifício no eixo Y, deixando acesso dos dois lados. As medidas foram calculadas exatamente. Ficou muito legal desse jeito. Eu agora vou fixar ele aqui assim, tomando cuidado também para não ficar raspando nenhum parafuso, e quase já raspou os parafusinhos que eu coloquei aqui da castanha, já quase pegar aqui na própria base do eixo Y. Então agora eu vou lá prender, fazer um furinho e prender ele para ficar bem legal. Eu vou evitar de fazer furo por cima para ficar lisa a superfície e não ter perigo de raspar a ferramenta nela. Estou alinhando aqui dos dois lados e aí eu olho se dá para passar o parafuso. Vai dar para ver, empurro de novo para cima, vai dar para ver o outro. Coloquei um guia aqui só para ver o tanto que eu posso afundar, porque eu não posso afundar muito, senão eu atravesso do outro lado. Ainda deu uma folguinha ainda, não vou apertar mais não, porque senão ele vai estourar aqui. Estou começando a marcar. Então eu vou colocar uma arruelinha aqui para poder fazer um calcinho. Fazendo uma pequena simulação aqui para ver se o espaço vai dar certo e vai ficar no centro da página. Fazendo uma pequena simulação aqui de posição para ver se vai ficar no centro, mais ou menos no centro. Aqui vai ficar legal. Essa posição aqui vai dar certo. Então já vou fazer fixar o eixo Y.
próximo experimento.